E se todos os animais sumissem, mas os humanos ficassem na Terra? O silêncio que ninguém esperava. Você acorda em uma manhã comum. O sol entra pela janela. A cidade está calma demais. Não há pássaros cantando, nenhum cachorro latindo, nenhum gato andando pelo telhado. Você olha ao redor e algo parece estranho. Muito estranho. Aos poucos, as pessoas começam a perceber. Os animais desapareceram. Todos, não há mais vacas, nem porcos, nem galinhas. Não há insetos, nem abelhas, nem borboletas. Não há mais peixes nos rios, nem baleias no mar, mas as prateleiras ainda estão cheias. A comida parece garantida. O problema é que não haverá reposição. O planeta continua girando, mas agora algo essencial se foi. 2. A falta que faz a vida invisível. Nos primeiros dias, o choque domina. As flores murcham, a produção agrícola cai. Sem abelhas, sem polinizadores, as frutas param de nascer. Sem galinhas, não há mais ovos. Sem vacas, não há mais leite. Sem bois, sem carne. Em pouco tempo, o cardápio da humanidade começa a encolher. As florestas, sem pássaros e roedores para espalhar sementes, deixam de se renovar. 3. O colapso do equilíbrio natural. Os efeitos não param na comida. O ciclo da vida se desfaz, pedaço por pedaço. O clima se torna instável, agressivo, imprevisível. Tempestades violentas surgem com mais frequência. Sem peixes, moluscos e plânctons animais, toda a cadeia marinha entra em colapso. Sem sapos, cobras e pássaros, os insetos nocivos se multiplicam. Com menos árvores, há menos umidade no ar. A comida industrializada acaba. A agricultura sofre sem polinização e sem solos férteis. Pragas invadem plantações, se espalham pelas cidades. Sem decompositores naturais, o lixo orgânico se acumula. Empregos somem, fábricas fecham. A terra perde fertilidade. O ar começa a mudar. As árvores envelhecem e morrem. A mata seca, os rios perdem volume, o solo racha. Pet shops sem sentido. A humanidade sente o peso de ter perdido mais do que produtos. Perdeu conexões, perdeu sentido. 4. O mar em silêncio nos oceanos. O efeito é ainda mais profundo. Sem vida nos mares, o oxigênio do planeta cai. A qualidade do ar piora. As estações se confundem. A natureza começa a devolver o desequilíbrio que recebeu. 5. Um planeta cada vez mais duro. Depressão, ansiedade, transtornos emocionais aumentam. Crianças crescem sem vínculo com a natureza viva. Não sabem o que é ver uma borboleta. Não conhecem o som de um pássaro ao amanhecer. Mas tudo é caro, limitado, ineficiente. Mas a máquina nunca terá a alma do que foi natural. A tecnologia resolve funções, mas não cura o vazio. Nada substitui o trabalho perfeito da natureza. Com o passar dos meses, a escassez se espalha. As pessoas mudam a dieta à força, mas até os vegetais começam a falhar. A água se torna um problema. Rios secam, lagos diminuem. A disputa por recursos aumenta. Regiões inteiras se tornam inabitáveis. A religião perde símbolos. A linguagem se torna fria. A imaginação, mais curta, toda a cadeia pecuária desaparece. Setores como pesca, leite, carne, couro, ovos colapso total. 6. Economia em queda livre. O impacto econômico é gigantesco. Supermercados mudam. Turismo ecológico, extinto, zoológicos, vazios. 7. O vazio nas casas e nos corações. Milhões de pessoas viviam com animais de estimação.
gatos, cães, pássaros, cavalos, companhias silenciosas que faziam toda a diferença. Com o desaparecimento deles, a solidão se instala. A saúde mental entra em colapso. Elas crescem conectadas a telas, mas distantes da Terra. 8. Ciência corre, mas não alcança. Laboratórios tentam recriar o que se perdeu. Drones polinizadores, abelhas artificiais. A inteligência humana tenta imitar o que destruiu. 9. Um mundo sem memória. As futuras gerações crescem ouvindo histórias sobre leões, baleias e cavalos, mas nunca os veem. Tudo o que conhecem são imagens antigas, vídeos antigos, museus silenciosos. As palavras animal e vida selvagem se tornam ideias distantes. Como se os bichos fossem mitos, como se fossem personagens de lendas antigas. A cultura humana empobrece. A arte perde inspiração. 10. Um último olhar. Depois de décadas de ausência, o mundo está diferente, cinza, duro, seco. Ainda existe vida, mas é uma vida isolada, artificial, desconectada. Os humanos continuam existindo, era conexão, era equilíbrio, mas não vivem como antes. Eles aprenderam, tarde demais, que a vida animal não era acessório, era estrutura. Os animais não eram inferiores. Eram parceiros invisíveis. E sem eles, restou apenas um eco do que era viver. Encerramento pedido de ação, se esse vídeo mexeu com você. Se essa ideia te fez pensar no valor da vida ao seu redor, então deixe agora o seu like e se inscreva no canal Mentalista. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas, possíveis futuros e perguntas que a maioria evita. Mais do que nunca, é hora de pensar em como estamos tratando a Terra e tudo o que vive nela. Porque se um dia acordarmos sozinhos no planeta, talvez a maior perda não seja o que desapareceu lá fora, mas o que morreu aqui dentro. E se todos os animais sumissem? Parte 2. O dia em que o caos nos engoliu, o tempo passou. Os animais continuam ausentes. Anos se passaram desde aquele dia silencioso, em que os pássaros deixaram de cantar. As abelhas sumiram, e todos os animais da terra desapareceram de forma súbita e misteriosa. Não foi um evento passageiro, não foi um experimento, foi definitivo. No início, a humanidade tentou se adaptar, mas agora, 5 anos depois, estamos vivendo outra coisa. Estamos vivendo a queda, a guerra pelo que resta. Depois, a comida foi racionada. E por fim, a fome bateu à porta. A escassez não chegou de uma vez. Ela veio como uma maré. Primeiro, os produtos sumiram. Sem animais, para manter o equilíbrio dos ecossistemas, a produção agrícola colapsou. As pragas antes controladas por predadores naturais se multiplicaram. Mosquitos, gafanhotos, fungos. Eles devoraram lavouras inteiras. Sem proteína animal, a dieta mundial tornou-se frágil, incompleta, deficiente. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente. E então veio o inevitável. As guerras, não guerras entre países ricos e pobres, mas guerras internas. As nações mais populosas mergulharam em colapsos regionais. Governos tentaram manter a ordem, mas não havia mais estrutura para todos. As zonas mais pobres foram esquecidas. Grupos armados tomaram territórios. Água potável virou ouro, comida virou moeda. Ar puro virou privilégio. Exércitos de pessoas comuns que perderam tudo e não tinham mais nada a perder. 2. Arruaceiros, os novos senhores do caos. Nas cidades surgiu um novo tipo de ameaça. Os arruaceiros não eram
simplesmente bandidos. Eram multidões famintas, desorganizadas, desesperadas. Sem polícia suficiente, sem energia elétrica constante, sem segurança, as grandes cidades se tornaram zonas de guerra civil silenciosa. Supermercados foram saqueados, hospitais abandonados, caças invadidas por grupos armados. Na ausência de um inimigo comum como os animais ou as pragas, os humanos voltaram-se uns contra os outros. O caos social tomou forma. As ruas antes pacíficas agora eram controladas por facções, milícias e coletivos armados. Quem tinha estufas em casa era obrigado a esconder alimentos. Quem tinha painéis solares vivia com medo de ser descoberto. 3. O fim da vida urbana. Com o tempo, as grandes cidades se tornaram insustentáveis. Sem caminhões para abastecer os mercados, sem gasolina, sem animais de tração, sem linhas ferroviárias seguras, as rotas de suprimentos colapsaram. Mas tudo era limitado, caro, inacessível para a maioria. Os animais não eram apenas partes móveis de um sistema. Doenças se espalharam em meio ao lixo não recolhido. Sem eles, as engrenagens do mundo começaram a emperrar. O colapso foi lento, mas inevitável. Ratos e baratas, as únicas criaturas que pareciam ter resistido ao desaparecimento da fauna, tomaram conta dos esgotos e das ruínas. A elite fugiu para fortalezas privadas, comunidades muradas com segurança armada, tecnologia de ponta e produção controlada de alimentos. Mas até esses redutos começaram a ruir por dentro. Lá, ainda há comida, luz, medicina, mas são bolhas, ilhas frágeis cercadas de desespero. Grupos de sobreviventes que aprenderam a plantar sem polinizadores, a usar fungos para compostagem, a armazenar sementes e purificar água. É onde ainda resta alguma esperança. Cidades fantasmas, campos estéreis, violência diária. Nada funciona, ninguém governa. Sem fauna, sem equilíbrio ambiental, até os sistemas mais sofisticados começaram a falhar. A ausência de vida natural tem efeitos profundos no psicológico humano, sem a alegria de ver um cachorro correndo ou uma vaca pastando. 4. A tecnologia que não salvou nos primeiros anos, os cientistas prometeram soluções. Drones polinizadores, cultivos hidropônicos, carne de laboratório. A ideia de recriar artificialmente o equilíbrio ecológico foi uma ilusão, mas morto. E isso está matando os humanos por dentro. Eram a própria base invisível da estabilidade planetária. 5. A nova divisão do mundo. Cultos de adoração à natureza perdida. Gente disposta a matar ou morrer por uma explicação, por uma chance de redenção, por algo em que acreditar. Depois de 10 anos sem animais, o mundo se dividiu em 3 tipos de regiões. As ruínas, onde a civilização entrou em colapso completo. As fortalezas, onde ricos e poderosos vivem sob proteção extrema. Os redutos, comunidades pequenas, isoladas, rurais ou montanhosas. E no caos surgem falsos salvadores, ditadores, tiranos. Mas tudo o que oferecem é controle, medo e mais violência. Mas mesmo nesses lugares, a vida é dura. As crianças nascem sem conhecer o som de um animal. A imaginação delas é alimentada apenas por livros antigos e registros holográficos, para que os humanos do futuro nunca esqueçam o que aconteceu, mas acreditam que a vida pode continuar, mesmo sem eles. Se os erros não forem repetidos, são os novos sábios. Os novos guardiões da Terra. 6. A doença do silêncio, ou destruiríamos tudo outra vez. Não é só o corpo que sofre, a mente também cede. Eles acreditam que resistir também é uma forma de esperança.
Nos hospitais onde ainda há algum cuidado psiquiátrico, os médicos chamam isso de síndrome do silêncio vivo. É um tipo novo de depressão, desencadeada pela ausência completa de conexão com o mundo natural. Ainda há olhos que brilham diante de uma planta que floresce. Ainda há mãos que cuidam da terra. Antigamente, bastava um passeio no parque para acalmar a mente. Agora, não há mais pássaros nas árvores, nem árvores, nem vento com cheiro de mato. Se a humanidade aprender com a dor, talvez consiga renascer. Nem riso de criança ao ver um bicho curioso. O planeta ficou funcional. 7. Guerras, seitas e extremismo. Com o passar dos anos, ideologias radicais começaram a surgir. Alguns acreditam que os animais desapareceram como punição divina. Outros dizem que foi um plano secreto de governos para controlar a população, com tecnologia nas mãos. Mas com o coração desconectado da própria terra que a gerou, surgem seitas. E se isso tudo não for apenas um e se? E se já estivermos no começo desse fim? Não se trata de salvar o planeta, se trata de salvar a nós mesmos. As guerras não são mais apenas por comida ou água, são guerras por sentido, por crença, por identidade. A humanidade, privada do contato com o mundo animal, entrou numa espiral existencial, prometendo trazer os animais de volta, prometendo reconexão, prometendo futuro. 8. Resistir. Uma nova espécie de força. Ainda assim, há quem resista. Em meio aos escombros, pequenos grupos de cientistas, ambientalistas e guardiões do conhecimento se unem. Eles estudam fungos, bactérias, plantas adaptativas. Aprendem a cultivar com técnicas ancestrais. Criam bibliotecas móveis, escondidas, onde mantêm o saber antigo. Eles não acreditam que os animais voltarão. E sua luta não é apenas pela sobrevivência física, é pela preservação da memória. 9. E se os animais voltassem? Uma pergunta começou a ecoar nos últimos tempos. E se os animais voltassem? Se um dia, sem aviso, as abelhas reaparecessem? Se um passarinho pousasse numa árvore seca e cantasse? Será que seríamos capazes de cuidar deles? Será que aprenderíamos a viver em harmonia? Essa possibilidade, por mais improvável que seja, é o que move os poucos que ainda sonham. Eles escrevem, registram, protegem sementes, constroem jardins secretos, mesmo sem fauna. 10. O legado que sobra agora. Passados mais de 20 anos desde o desaparecimento dos animais, o planeta não é mais o mesmo. Nem as pessoas, as cidades são ruínas. A humanidade está fragmentada, mas ainda respira. Ainda há histórias sendo contadas sobre um tempo em que os humanos tinham amigos de 4 patas. Voavam com borboletas, brincavam com gatos, temiam os leões, mas amavam os cavalos. Esse legado não pode ser apagado, nem pela fome, nem pela guerra, nem pelo tempo. Senão, morrerá sozinha, como vive agora. Encerramento, chamado a consciência. Se você assistiu até aqui, sabe que essa história é uma ficção. Mas o desaparecimento dos animais já está acontecendo lentamente, silenciosamente, diante dos nossos olhos. Milhares de espécies somem a cada década. Ecossistemas inteiros entram em colapso. E a maioria das pessoas não percebe, ou não se importa. Mas talvez esse vídeo te faça pensar. Se essa reflexão tocou você, deixa agora o seu like e se inscreva no canal Mentalista. Assim, você nos ajuda a espalhar mensagens como essa e manter viva a conversa sobre o futuro que ainda podemos escolher. A natureza não precisa da humanidade, mas a humanidade nunca existiu sem a natureza. Enquanto ainda há tempo, me diga nos comentários se quer uma parte 3, ainda mais distante,
Será que a humanidade resistira? Parte 3. O mundo, milhares de anos depois. Milhares de anos se passaram. A Terra, que um dia pulsava com o som de asas, rugidos, latidos e cantos, agora é um planeta irreconhecível. Os animais nunca voltaram, não por descuido, não por erro científico. Eles simplesmente desapareceram e permaneceram ausentes. O que restou da humanidade seguiu em frente. Ou tentou. Mas esse futuro tão distante que nossas palavras parecem ecoar no vazio, não é feito de progresso brilhante, nem de ruínas apocalípticas constantes. É feito de memórias esfareladas, sobreviventes mutados e de um planeta tentando encontrar seu novo ritmo. A civilização desapareceu. Mas a espécie, não as grandes civilizações como conhecemos, não existem mais. As cidades desapareceram, foram engolidas pela vegetação, corroídas pelo tempo, soterradas por séculos de abandono. Os oceanos subiram, os desertos se expandiram, glaciares vieram e foram embora mais de uma vez. O que sobrou da humanidade vive agora em pequenos agrupamentos isolados, muitos dos quais sequer lembram que houve um mundo anterior. A tecnologia desapareceu quase por completo. Os satélites que orbitavam a Terra se tornaram meteoros cadentes. As redes, os sistemas, a conectividade, tudo caiu há séculos. Hoje, os humanos vivem como tribos, algumas com costumes primitivos, outras com pequenos resquícios de conhecimento preservado. Mas mesmo entre os mais cultos, os animais são apenas mitos. 2. A Terra se transforma sem fauna. Sem animais, sofreu mudanças tão profundas que se tornou outro planeta. Sem predadores e presas, as cadeias ecológicas se desintegraram. Sem polinizadores, a biodiversidade vegetal colapsou. As florestas que restaram são compostas por plantas resistentes, muitas venenosas, adaptadas para viver sem interações animais. Insetos, vermes, peixes, aves, mamíferos, todos se foram. As árvores não cantam mais. Os campos não se movem com patas correndo. Os céus são silenciosos. O vento sopra-se, mas não sobre rebanhos ou bandos. Sopra sobre um mundo que perdeu sua linguagem natural. A decomposição da matéria se tornou lenta, quase estagnada. Sem besouros, fungos simbióticos e vermes, os restos das coisas levam séculos para sumirem. Em alguns lugares, corpos fossilizados de vacas, cães ou até humanos permanecem intocados, como estátuas de um tempo que o planeta tenta esquecer. 3. Os humanos evoluíram ou regrediram? A pergunta persiste. O que aconteceu com os humanos? Eles mudaram. A seleção natural continuou, mesmo sem os animais. Agora, ela é moldada pela radiação solar, pela escassez de comida, pela adaptação ao novo ambiente. Os olhos de muitos povos se tornaram maiores para enxergar melhor em ambientes escuros. A pele de outros ficou mais grossa, mais resistente ao calor ou à toxicidade do solo. Alguns perderam completamente os pelos do corpo. Outros desenvolveram capacidades digestivas que os antigos humanos jamais imaginaram. A moralidade também mudou. Sem a cultura animal, sem a presença de cães, cavalos, aves ou gatos, crianças não ouvem mais histórias de leões e raposas. O amor à natureza virou um conceito abstrato. Em algumas tribos, plantas são adoradas como espíritos vivos. Em outras, a própria terra é vista como uma entidade indiferente e fria. Mas em nenhum lugar, em nenhum canto do planeta, os humanos convivem com outro tipo de vida que respira, sente ou se move, exceto por eles mesmos. 4.
o legado das máquinas. Em alguns lugares distantes, há construções estranhas no topo de montanhas ou enterradas sob as areias. São resquícios da última tentativa tecnológica de recriar a vida animal. Laboratórios gigantescos. Centros de clonagem, incubadoras de inteligência artificial. Tudo abandonado. Alguns grupos acreditam que ali dentro ainda vivem espíritos de metal. Máquinas antigas que esperam por comandos humanos. Outros dizem que foram esses lugares que causaram o fim. Que os animais desapareceram porque os humanos ousaram brincar de deuses. A verdade, ninguém sabe. Esses locais se tornaram templos de mitos ou ruínas proibidas. Ninguém entra, ninguém sai. 5. A memória dos animais. E mesmo agora, milhares de anos depois, em vilas distantes, há relatos estranhos. Crianças que dizem sonhar com criaturas que correm entre as árvores. Velhos que falam de um som que ouviram à noite, um canto, um rugido, um latido, mesmo sem nunca terem ouvido isso antes. Em cavernas, são encontrados desenhos antigos, homens ao lado de animais, rebanhos, florestas vivas, oceanos cheios de baleias, povos inteiros adoram símbolos com asas, presas e patas, mesmo que nunca tenham visto um bicho de verdade. É como se a memória dos animais tivesse sido impressa na alma humana, mesmo após milênios, mesmo sem uma única espécie viva. 6. A Terra recomeça. Mas nem tudo é morte. A Terra, resiliente, continua girando. E mesmo sem os animais, formas de vida alternativas começaram a surgir. Fungos inteligentes que se espalham por quilômetros e interagem com o ambiente como se pensassem. Algas que brilham no escuro e respondem ao toque. Plantas carnívoras que se movem lentamente, como se observassem o mundo ao redor. Não são animais, mas são algo novo. Talvez o planeta esteja criando uma nova teia de vida, não baseada em olhos, patas e pelos, mas em redes, luz, movimento lento e comunicação silenciosa. Talvez estejamos presenciando o nascimento de uma nova biosfera. 7. O último cão. Entre todas as lendas contadas nesse futuro distante, há uma que se repete em várias partes do mundo. A história do último cão. Dizem que um dia, em um dos últimos abrigos humanos, um homem encontrou uma criatura pequena, de pelos castanhos, olhos tristes e patas curtas. Ela não falava, não voava, não brilhava, mas acompanhava o homem por onde ele fosse. Sentava ao lado dele, dormia aos pés dele. E quando o homem chorava, a criatura apenas o olhava, como quem compreende sem julgar. O povo daquele abrigo passou a venerar a criatura como um espírito ancestral. Chamaram-no de o último amigo. Não se sabe se essa história é real, mas ela revela uma verdade profunda. Mesmo depois de milhares de anos, os humanos ainda sentem falta de algo que perderam, mesmo que não saibam o nome, mesmo que nunca tenham visto um. 8. A última pergunta. E agora, com o planeta transformado? Com a civilização reduzida a lembranças e a natureza reconstruindo suas próprias regras, a humanidade se pergunta: e se os animais voltassem? Depois de tanto tempo, de tanta perda, de tanto aprendizado à força, será que estaríamos prontos? Será que saberíamos respeitar, proteger, viver ao lado? Ou repetiríamos tudo de novo? Essa é a pergunta que permanece ecoando nas pedras, nas raízes e nos sonhos. Encerramento, um último apelo. Esse foi o último capítulo dessa série. 3 partes que imaginaram um cenário extremo, mas que se aproxima de algo possível. Os animais estão desaparecendo. Agora, hoje, e se isso continuar, talvez não demore 1000 anos
para que essa ficção se torne realidade. Se você acredita que essa mensagem precisa ser ouvida, compartilhe esse vídeo. E se ainda não fez isso, deixe seu like e se inscreva agora no canal Mentalista, porque a natureza pode nos perdoar, mas ela não espera para sempre.